Hoje a gente recebe aqui Bispo Neto, médico veterinário, né? E no calendário temático da medicina veterinária, o agosto verde, verde claro, né? O agosto verde claro alerta para a importância da prevenção de leishmaniose, que é uma enfermidade que acomete aí os animais, mas ela também é uma zoonose, né? Que também pode acometer os seres humanos, entendeu? Por isso que temos essa atenção tão grande, viu? E hoje a gente recebe bispo veterinário para falar sobre dessa doença, a importância da prevenção, né, bispo? Que a gente também tem muitas pessoas que não sabem como prevenir. A gente vai estar aqui hoje levantando essa bandeira, porque é muito importante a prevenção. E o que é a zoonose, Stefania? Gente, a zoonose é a doença do cachorro, né, do pet, que também passa para o ser humano, né? Ser humano. Bom dia, bispo, mais uma vez. Obrigado por você estar aqui hoje junto com a gente, falando de um tema muito importante, né? E aí, já pegando o gancho, a zoonose é isso, né? Doença que passa do animal para o ser humano. Pro ser humano. Como você mesmo falou, a gente está de falar de calazar, né? Que é a leishmaniose. Muitas pessoas não sabem que o calazar é a leishmaniose. Acho que quase ninguém. Quase ninguém. E aí, agosto, a gente está com essa alusão, né, do agosto verde, claro, para chamar a atenção para o diagnóstico e até para a prevenção do calazar. Calazar é uma doença muito antiga, né? É uma doença muito antiga, só que recentemente as pesquisas estão maiores, estão mais voltadas, né, para o calazar. E a gente está disseminando justamente tudo isso por conta da importância que o pet já faz na nossa vida. Demais. Não só o cão, né? Hoje a gente já sabe que até o gato também pode contrair a doença. Isso que eu ia até perguntar para você, mas depois você fala pra gente com mais detalhes. Sim. E aí, quando a gente se refere a uma zoonose, são doenças que têm potenciais de acometimento tanto do animal, não só o cão, mas todos os animais, e também o ser humano. Por isso, a atenção redobrada. Gente, o que causa essa doença, bispo? O que causa a leishmaniose? O vulgo e popular calazar. Calazar. O principal transmissor da doença é o mosquito. Só que muito se fala do cão porque o cão é o principal reservatório e é o que está mais próximo do ser humano. Então, o cão ele pode, sim, desenvolver a doença, só que a transmissão direta do cão para a gente não existe. A gente precisa de um vetor, que no caso é um mosquito, que Teresina, o Brasil, é uma região que tem bastante esse mosquito e ele tem potencial de picar o cão infectado e picar também o humano. E com isso transmitir a doença, causar a doença na gente. Porém, a doença causada, o agente causador é um protozoário, que é a leishmania. Meu Deus do céu, olha a complicação. É a leishmania. Isso. Que vem do mosquito e passa para a pessoa. A leishmania, ela parasita vários mamíferos. Porém, o cão, o gato são os mamíferos mais próximos dos seres humanos, mas os marsupiais também, eles têm capacidade. Marsupiais que a gente fala popularmente conhecido as mucuras, que a gente já consegue ver por conta do desmatamento mais próximo da gente. Mas outros animais também têm potencial de reservar a leishmania. Entendi. O animal que está reservando a leishmania, que está doente pelo calazar, o mosquito vai lá e pica esse animal e transmite caso pique um ser humano. Gente, isso é muito sério, né? Muito sério, Isso muito sério. Muito sério. A gente está vendo, a gente está conversando e vendo com o bispo aí algumas imagens, né? Olha só esse antes e depois aí de um animalzinho com a doença. E bispo, e o que a gente pode perceber no animal que tem essa doença? Quais os sintomas? O que acontece primeiro, né? Com o animalzinho? Tem até um desenhozinho, o próximo desenho, meninos, passa aí pra gente ver que eu tava percebendo. Um outro desenho. Que são alguns sintomas que a gente pode estar percebendo. Vê aí pra gente, vamos lá. Esse daí, exatamente esse daí, olha aí. Aí tá dizendo que tem lesões oculares, lesões articulares, problemas renais, lesões na pele. Quais sintomas que a gente vai estar observando? Esses sinais que a gente mostra aí na figura, eles são mais, como é que eu falo, inespecíficos, né? Porque a doença ela é uma doença que vai mexer muito com o sistema imunológico do pet. E aí por isso que vai causar essas alterações em articulação, porque deposita imunocomplexos. E aí faz artrite, faz inflamação de articulação. As lesões na pele também. A leishmania ela tem um tropismo, que é uma afinidade por células da pele. E aí por isso que a gente sempre diz, esse animal tem calazar, porque ele apresenta lesões de pele. E nem sempre é o calazar, nem sempre é o calazar. Lesão renal também, ele causa uma inflamação dos néfrons, e aí por isso também pode causar falência renal. E é isso que pode levar à morte também dos pets. Caramba! Sim, porque mais as lesões oculares também.
A leishmania, ela causa muita lesão em regiões, principalmente de união de mucosa com pele. Por isso que faz muita lesão em olho, bem inflamado. em focinho. Geralmente você vê aqueles focinhos já tão deformados, tudo por conta das lesões causadas pela leishmania, que é o calazar. O calazar. A unha grande também é muito característico. Isso antes, né? Porque antes a gente não diagnosticava tão cedo e não tratava tão cedo. Então, quando a gente ia perceber que o animal estava com calazar, para você diagnosticar, já era aquele animal que já estava no estágio bem avançado da doença. Por isso que ele já estava bem caquético, que é magro, bem magrelo. As unhas bem grandes, que a gente fala em unigrifose. E também aquele animal sem pelo, com aquela pele já bem grotesca, que a gente fala pele de elefante. O pelo teu pelo cai e ficou aquela grosso, aquele né? pelo grosso, a gente fala de pele de elefante. Gente, eu fico assim, eu tenho muitos filhos pets em casa, né? Inclusive você é avó agora. É uma relação muito complicada lá em casa. Eu não sei se eu sou avó, se eu sou tia. Eu acho que eu vou ser tia, porque, enfim, depois eu conto pra vocês essa novela mexicana lá em casa. E eu sempre tenho muito cuidado com os meus bichos, principalmente depois que o Rafael José chegou, né? Que é o meu bebê. E esse contato, como você falou, muito próximo com os meus animais. Como que a gente pode perceber também, Bispo, a doença no ser humano? Você acabou de pontuar no pet e no ser humano. O que a gente vai perceber? Geralmente é uma doença que acomete mais pacientes imunossuprimidos. Né? Porque para o ser humano desenvolver a doença, ele precisa estar numa condição imunossuprimida. Pacientes que fazem tratamentos oncológicos, pacientes que portador da síndrome da imunodeficiência, né? E entre outras doenças que podem causar essa supressão do sistema imunológico, vão desenvolver essa doença, daí vai aumentar, letargia. E é uma doença que você fala muito da questão da aumento do volume abdominal. O bucho grande. Porque também causam algumas lesões hepáticas que podem fazer com que ocorra isso. Gente do céu, a gente vendo as imagens aí, eu fico com dó só de olhar, gente. Fico com dó mesmo só de olhar as imagens que a gente está passando aí. Mas também essas imagens servem como alerta, tá? Não só para você que tem um animalzinho em casa, mas você também que cuida de um animalzinho na rua, porque tem muitas pessoas que cuidam de animaizinhos na rua, né? Sim. Isso é uma característica, né, Bispo? Essa foto que passou anteriormente, meninos, volta lá pra gente mostrar pro pessoal de casa. A outra, que é a pele que você falou, né? A pele que fica bem grossa, né? Já volta aí pra gente mostrar pro pessoal. A pele grossa, essa parte do olho que a gente já pontuou aqui também, né? Isso. A gente tem que tomar atenção, Bispo? Demais. Só que é o que acontece, Stefânia? Essas lesões sugerem. Mas o calazar, ele também tem um estágio da doença que a gente fala que é o estágio da doença assintomática. Pois é, como que sabe, Bispo? Exatamente. Por a gente morar numa região endêmica da doença e com bastante animais de rua, né, em situação de rua, que reservam a leishmania, então todos os animais de Teresina deveriam ser feita uma testagem, uma triagem, até para a gente diagnosticar o quanto mais rápido e entrar com um tratamento mais adequado, para a gente evitar com que esses animais que são assintomáticos, que esses são, como é que a gente fala? A gente deve ter retenção redobrada, porque esses animais que são assintomáticos, eles não recebem o tratamento. E são potenciais reservatórios, não utilizam repelentes, não utilizam inseticidas, e o mosquito pica esse animal que não apresenta nenhum sinal, que o tutor trata como saudável e termina que ajuda a disseminar mais ainda a doença. Gente do céu, porque acha que não está sentindo nada, não tem nenhum sintoma aparente, né? A leishmania, ela pode ficar no organismo por até 2 anos sem manifestar nenhum sinal Já clínico. ia te perguntar isso, quanto tempo ela demora para se manifestar? Ela pode ficar até 2 anos sem manifestar nenhum sinal clínico. Lembrando que biologia é biologia, tem animal que passa a vida inteira sem manifestar nenhum sinal clínico. Mas quando ela vai apresentar, geralmente é de 3 meses, 4 meses a 2 anos. Fica lá incubada. Fica lá incubada. Gente, isso é uma loucura. Eu fico surtando com isso daí, vocês sabem, né? Porque realmente isso é algo que é muito presente dentro da minha vida, né? É minha convivência diária, são os meninos. Eu falo os meninos, aí o pessoal diz, tu tem quantos filhos? Eu digo, gente, eu tenho 4, né? Porque eu realmente incluo os meninos lá como parte da minha família. E o pessoal, tipo, até quando o pessoal chega lá em casa, Rafael, José, deixa teu irmão. Porque ele fica sempre conversa com os meninos. Mas hoje a relação do pet com o humano, tanto é que a gente fala em família multiespécie hoje, né? Multiespécie, e né? nós, dentro da veterinária, a gente está vivendo uma crise, porque antes a gente tinha uma vacina que fazia a
prevenção, né? A imunização contra o calazar. E hoje essa vacina está suspensa. Mas por quê, Bispo? Desde Então quer dizer que não... Eu já ia perguntar também para você. Tem tratamento? Com o que a gente pode fazer? Tipo, o meu cão tá com calazar. E aí? Isso. Existe o tratamento. Antes a gente lançava a mão da vacina, né? Para fazer a imunização para essa doença. Porém, houve um decreto que foi suspensa a vacinação no Brasil, não é só em Teresina, né? É um decreto nacional onde a gente não pode mais comercializar a vacina. E aí a gente está aguardando novas diretrizes de como vai ser a forma de imunização para uma doença que é tão importante. E aí? Aí a gente está no agosto verde claro, e estamos sem essa medicação específica para esse tratamento de calazar? Na verdade, o tratamento ainda existe, né? Só que o que é que acontece? Como dentro do ciclo epidemiológico do calazar existe o vetor, que é o mosquito, uma das formas da gente fazer a prevenção é evitar com que o mosquito pique o cão. Ou seja, hoje a gente está enfatizando muito mais a utilização dos repelentes, das coleiras, das pipetas, que tem essa ação não só de repelência, mas o ideal é que tenha uma ação de repelência do mosquito, mas também ação inseticida. Ao mesmo tempo que afaste o mosquito do nosso cão, também mate esse mosquito para a gente fazer um controle realmente da disseminação dessa doença. É uma preocupação muito grande, a gente não está podendo mais utilizar a vacina, porque a gente acredita que agora os números, os casos vão realmente aumentar. Gente, e era uma doença que antigamente ela era muito popularizada, né? Muito popularizada. Muito, ela deu uma parada, né? Graças a Deus teve a vacina, mas aí agora já foi suspensa. Já foi suspensa. E é difícil de fazer o diagnóstico, Bispo? O diagnóstico ele é mais desafiador justamente por conta desse potencial de assintomatologia que a doença tem. Mas por se tratar aqui em Teresina de ser uma região bem endêmica, a gente sempre quando o tutor leva o pet para o consultório, a gente fala como diagnóstico diferencial. Porque o calazar ele pode causar desde uma simples falta de apetite, vômito, diarreia, quanto todos esses sinais que a gente viu nas imagens. Ai, gente, que medo, viu? E aí, vamos ver aqui nossos telespectadores que estão participando também junto com a gente, que é um assunto que eu me interesso tanto, assim, que eu fico tão vidrada, que eu fico fazendo todas as perguntas e acabo esquecendo das perguntas dos nossos telespectadores. A Conceição está perguntando se tem cura. Calazar ainda não tem cura. O que é que a gente fala? A gente fala numa cura sintomatológica, onde a gente consegue fazer um tratamento, diminuir a parasitemia e o animal deixa de apresentar aqueles sinais clínicos de pele, né, de lesões em globo ocular, de lesão em focinho e passa a ser assintomático, porque ele fica como se fosse um animal saudável. Mas ele pode conviver com outros cães e as pessoas? Pode sim, desde que a gente utilize os repelentes. O transmissor da doença é o mosquito. O contato direto entre um animal e outro não vai existir a contaminação, desde que é outra ressalva que a gente faz. Animal diagnosticado com calazar deve ser castrado, porque existe o potencial de transmissão transplacentária, que é da mãe para o bebezinho ainda dentro do útero. E também durante o coito. Já existe relato dessa transmissão durante o coito entre animais. E a Daiane estava perguntando exatamente isso também, né? Se o animal infectado, né? Se quem tem calazar pode estar convivendo com outro cão. Pode, desde que a gente tome as medidas de segurança, usar inseticidas e repelentes nos dois animais que estão convivendo, se eles forem sorodivergentes, digamos assim. Né? Gente do céu, olha, eu fico impressionada, é sério, né? Bom, o Bispo não vai sair daqui agora não, porque a gente ainda continua, né? E tem muitas pessoas perguntando aqui, antigamente era uma sentença de morte, ele tem que realmente ser... sacrificado, Bispo? Hoje não mais, né? Hoje a gente já consegue realizar o tratamento, porque antes era uma obrigatoriedade, né? Tanto é que acho que há uns 10 anos atrás se passava... obrigatoriedade? Era obrigatoriedade. Andava os agentes de endemias, né, em casa fazendo teste, e se testasse positivo, você tinha que entregar, você era obrigado a entregar o pet. É louco? Hoje em dia não existe mais essa... facada e meu Deus do céu! Hoje a gente já existe portarias que permitem, né, o tratamento desses animais que são diagnosticados com calazar. Meu Deus do céu. A recomendação, então, é levar os filhos pets. Tem gente que não gosta quando eu falo assim, né? Não gosta. Tem gente que não gosta. Levar os pets ao veterinário. Exatamente. Fazer um check-up. Fazer um check-up. A gente sempre fala que, por morarmos numa região endêmica, pelo menos a cada 6 meses ou uma vez ao ano, você faça o teste para diagnóstico da doença. Até quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais fácil de tratar e menos, como é que a gente fala, menos lesões, menos
comorbidade a gente pode adquirir por conta da doença. É uma doença imunossupressora, né? Bom, depois do intervalo você vai falar pra gente comorbidades aí que podem estar afetando os nossos cães, né? A respeito do calazar. Bom, gente, estamos recebendo aqui o Bispo, né? José Bispo, que é veterinário. A gente está falando sobre leishmaniose, popularmente conhecido como calazar, né? E aí, antes do intervalo, a gente tinha recebido uma pergunta a respeito das comorbidades, animaizinhos que têm comorbidades, né? A doença pode se desenvolver ou não desenvolve, também pode ficar incubada, ou se o cachorro morre, né, ou o gato. Isso. O que é que acontece? Essas comorbidades, elas podem ser causadas por conta da imunossupressão que é causada pelo calazar. Digamos assim, né? Que seriam elas o quê? As hepatopatias, que são as doenças de fígado, doenças do fígado, né? As nefropatias, que são as doenças do rim. Os rins, que é algo que é muito sério, né? É muito sério, Doenças articulares também podem ser causadas pelo calazar e também podem ter uma predisposição a surgir por conta do calazar, né? Dentre outras alterações também que podem acometer, desde alterações oculares, alterações intestinais, porque o calazar também pode causar bastante alterações intestinais. Aí outra coisa aqui para perguntar, que já tinha mandado mensagem aqui também, era sobre gato. Aí eu deixei para juntar tudo, né, gente? O Bispo também é especialista em felinos, é o Senhor Gato. Tem até o Instagram dele aí, vocês podem compartilhar, tá? Se você também gosta de gatos, porque tem gente que prefere gatos do que cachorro, né? E aí, nossa telespectadora já até perguntou se o calazar também pega em gatos. Pega em gatos, isso. Até uns 5 anos atrás, a gente nem falava tanto de calazar em gatos, né? Mas aí começou a surgir diagnósticos, e esses diagnósticos eram feitos mais de forma acidental. Sério? Ia fazer outra coisa? Outro exame, e a gente encontrava leishmania ali nas células dos gatos. Por quê? A manifestação clínica no gato é totalmente diferente da manifestação clínica do cão, né? O que a gente percebe mais no gato é que essa doença ela se manifesta mais como forma de nódulos. Elas não apresentam tantas lesões quanto no cão, né? Geralmente no gato eles apresentam mais em borda de orelha umas nodulações macias, como se fosse um lipoma, digamos assim. É umas nodulações macias e não ulceradas. Né? Diferente do cão, que logo apresenta as úlceras em muco cutâneo, né? Em região periocular, em região perilabial, né? Que é o que a gente vê primeiro no cão. O cão está perfeito, a gente vê aquela lesãozinha em lábio ou no focinho e essa lesão sugere calazar. Aí faz o teste e geralmente está positivo. Geralmente diferente do gato. Do gato ele não tem uma lesão que sugira a doença em si, como no cão. E por falta até de estudos ainda na área de felinos, do calazar associado ao felino, ao gato, que a gente ainda não tem esse padrão clínico da doença no felino. Nossa, então é mais complexo, né? É mais complexo. Mas a forma de transmissão do gato para o ser humano é a mesma coisa. É a mesma coisa. Precisa do mosquito. Precisa, né? O mosquito é o vetor, né? da doença. Por isso que esse período e o lugar onde a gente vive tem muita predisposição. E o calorzão que está chegando... Exatamente. E o calazar é uma doença de região tropical. Por isso que no Brasil a gente concentra não só em relação a país, em relação às Américas mesmo. O Brasil é o país que concentra o maior número de casos de calazar. Ave Maria, por isso hashtag que a gente medo, né, gente? E esse mês é um mês que é mais enfático, né, a prevenção, é mais enfático aí o tratamento também, né, exatamente. Bispo? E principalmente que a gente fala, esse mês de agosto, né, a nossa atenção para o calazar deve ser o ano inteiro. Né? Mas em agosto a gente fala justamente da questão da prevenção. Prevenir sempre vai ser a melhor saída, porque o tratamento é um tratamento que gera custos, né? Tanto custos econômicos quanto emocional. Porque a gente tem o nosso pet, né, que está doente em casa, que você vê aquele animal, que muitos animais também não respondem tão bem ao tratamento medicamentoso, e você perceber que aquele seu pet, que é o seu filho, que dorme na sua cama, que tem toda uma vida social com você, e ele termina definhando por conta da doença, e você fica de mãos atadas, digamos assim, né? Porque ele mexe realmente com o sistema imunológico desse pet, e se ele não responder da forma adequada, ele vai a óbito, infelizmente, né? ele vai a óbito. Infelizmente, né? ele vai a óbito. Bom, gente, tá aí. Hoje a gente falando sobre o calazar, a leishmaniose. Realmente é algo assim que me deixa assustada, e deixa assustada, eu tenho certeza, vários
tutores que estão aí acompanhando a gente, né? Mas é algo realmente pra gente ter atenção. Os gatos também, eles têm a mesma qualidade assim na vida, que se tiver a leishmaniose ele pode viver, pode conviver normal, pode também só fazer o tratamento? Exatamente. Qual é o tratamento que a gente sempre institui? É o tratamento medicamentoso, né, que a gente fala usando medicamentos que fazem que barram o crescimento da leishmania, mas a gente nunca vai conseguir, até então, a gente não consegue eliminar totalmente a leishmania do organismo, tanto do cão quanto do gato. E também faz parte do tratamento a utilização dos repelentes. Né? É primordial que você utilize, e hoje a gente foca bastante, porque a utilização do repelente, ela não só se faz necessária no tratamento, quanto também na prevenção da doença. Hoje, a única forma de prevenção da doença é evitar que o mosquito pique o cão, que o mosquito contaminado pique o cão. Então, é o repelente. Então, é o repelente. Tá aí, gente. Então, bora colocar a coleirinha no cachorro? Vamos colocar as pipetinhas, né? Aí no seu cachorro também, para ele ficar protegido, proteger sua família, né? E outra coisa e também... é mais barato. E uma coisa sempre que eu falo, o tutor, nós humanos, nós somos muito visual. Muitas vezes a gente coloca uma coleira repelente, enquanto a coleira está ali no pescoço do nosso pet, a gente acredita que ela está fazendo um efeito. Então, quando a gente optar por utilizar uma coleira, que o tutor siga realmente à risca a recomendação do laboratório, de quantos meses aquela coleira vai estar viável. Por isso que muitas vezes a melhor saída é utilizar as pipetas repelentes. Porque uma vez colocada, e a coleira já não faz mais efeito. Exatamente. E uma vez que a gente coloca a pipeta na pele do animal, não tem mais volta. Né? O inseticida vai estar ali circulando e repelindo. Mas o é bom enfatizar que também tem o prazo, né? Para você repor também, gente. Exatamente. Anota por isso lá, não carteirinha, não tem a carteira de vacinação. Sim, e não tem que tomar os remédios, vocês? Eles também. Eles também. Né? Pois é isso aí, Bispo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade e também a possibilidade de estar esclarecendo. E aí você falou, é assustador. Realmente é para ter esse medo, porque quanto mais medo a gente tenha, mais medidas de proteção a gente vai ter para os nossos pets. Porque é um custo emocional muito grande, perder um pet para o calazar. Nem me fale isso, viu? É muito amor envolvido. Mas tá aí, gente. Se você tem mais alguma dúvida, segue as redes sociais do Bispo, tá? Procura se informar também junto a um médico veterinário que você tenha confiança, um médico que você já é da sua família. Só não deixa que essa doença chegue até você, até a sua família, tá? Bispo, obrigada por você estar aqui hoje, tá? Vamos comer bolo, né? Vamos sim, muito agora, bom te receber sempre aqui.